Esse tema me fascina. Amo falar de relacionamentos, é um tema que sempre me intrigou. Estamos diante da dimensão mais complexa da vida humana, afinal de contas. Não existe outra tão complexa quanto. Tá? A gente pode falar, mas tem grana, é uma dimensão complexa, o sexo, sim, são complexos, mas eles têm na base a relação que eu tenho comigo mesmo e com o outro. Então, relacionamentos está na base de tudo. Por ser tão complexo, por isso que eu resolvi fazer 5 vídeos para falar disso. É impossível falar em um só, mesmo falando em 5 sempre vai faltar. Não é à toa que eu produzi um vídeo com esse título, Sempre Vai Faltar, para poder abrir alas para os relacionamentos. Então, se você não viu, veja. E, importante, esses 5 vídeos, eles estão interligados, tá? Então não adianta assistir o terceiro. Não tô a fim de ver o primeiro, vou pro terceiro. Vai ser esquisito, tá? Vai ser bem esquisito. Então eu sugiro que você veja aí na ordem. Tem um porquê, né? Bom, por que falar de relacionamento é tão complexo? Porque falar da relação de relacionamento é falar da relação que eu tenho comigo mesmo. E é muito difícil se enxergar. Por isso que eu preciso olhar para fora para poder olhar para dentro, né? A gente não se enxerga, a gente precisa do outro, do externo, como um atalho para chegar até si mesmo, né? Então, falar de relacionamento é falar da relação inconsciente que eu tenho comigo mesmo. Por isso a complexidade. É também super complexo porque falar de relacionamento é falar da relação inconsciente que eu tenho com todas as pessoas com as quais eu fui me identificando e continuo me identificando na vida, que eu fui pegando, das quais eu fui pegando pedaços para me compor, para me constituir, né? Então, é assim que a gente vai se compondo, a gente vai catando pedacinhos de mãe, de pai, de amigo, de professor, de alguém que a gente viu na rua, de um ator, de um escritor, a gente vai de forma inconsciente se compondo a partir dessas identificações. A gente não percebe nada disso. Então, relacionamento é uma trama super hiper complexa. Essa palavra complexo vem do latim complexus, que significa tecido junto. É uma trama de fios, é um tecido, né? Daí a complexidade. A gente é tão inconsciente disso, dessas nossas relações, que por não nos percebermos, por ser tão difícil se enxergar, a gente costuma projetar, um mecanismo básico de qualquer ser humano, a gente projeta isso que a gente não percebe no outro, naquilo que está fora de mim. Seja um objeto, uma situação, uma pessoa, a gente se projeta como se aquilo fora fosse um espelho daquilo que eu não consigo enxergar. A partir do momento que eu enxergo, ou eu colo no espelho e continuo inconsciente, né, não percebo, fico misturada, colada naquele espelho, ou aplico a ferramenta, sala dos espelhos, me conscientizo e aí sim eu posso me descolar desse espelho e me integrar como sujeito. Me enxergar como um sujeito diferente daquilo e também colocar aquilo fora de mim como um outro. Aí sim é uma alteridade, porque senão eu estou embaraçada em mim mesma, né? Então esse é o exercício aqui. É poder quebrar o espelho, poder decifrá-lo para poder quebrá-lo e me integrar. Conhecer, ganhar um pouco mais de mim mesmo, né? A sala dos espelhos, ela permite isso, a gente ganhar um pouco mais de si mesmo na conscientização da relação que a gente está tendo com esse outro fora de si. Tá? Então essa é a jogada, né? Agora vamos com calma, vamos entender o que é essa sala dos espelhos.
A sala dos espelhos foi um insight que eu tive. Como essa questão sempre me intrigou, eu falei, puxa, eu quero uma imagem assim, eu quero uma imagem para poder falar disso. E aí me veio, eu fiz um download de uma memória, de uma experiência que eu tive quando criança, que me fascinava, que era uma brincadeira, um brinquedo no Play Center, um parque aqui de São Paulo, que tinha o que eu chamei de sala dos espelhos, eu não sei como se chamava, né? O que era a sala dos espelhos? Era um corredor, você entrava, tinha um corredor com espelhos um atrás do outro. Bom, por ser espelho, a gente já sabe que é a nossa imagem que vai estar ali projetada. Só que não. Era a minha imagem, mas deformada. Então tinha um espelho que eu sabia que era eu, mas que estranho, sou eu mesma? Dava vontade de limpar. Ele era embaçado, meio que empoeirado. Então, para eu poder me enxergar, eu tinha que dar uma limpadinha. Tinha um outro espelho que me projetava, me espelhava de uma maneira caricaturada, né? Como se fosse uma lupa minha, eu numa lente de aumento, uma caricatura minha. Então eu pequenininha aparecia enorme, né? Eu magrinha aparecia gordona, né? Mas deformada, sempre deformada, tinha uma deformação. Mas era eu, tá? Num outro espelho, eu me via de uma forma invertida. Então, se eu era pequenininha, eu aparecia gigante. Se eu era magrinha, eu aparecia gorda. Se eu tinha o braço curtinho, aparecia um braço enorme, né? Era eu de forma invertida. Então, era muito divertido. E eu peguei essa imagem exatamente para representar, como um representante, como um símbolo, uma metáfora dos relacionamentos. Como toda ferramenta, vale dizer, né, a gente tem que ter esse cuidado, como toda ferramenta que pretende, né, tem a arrogância de representar a realidade complexa, puxa, não dá. Toda ferramenta ela é precária, né? A realidade é super, hiper, essa trama super complexa. Então, assim, a gente tem que dar um desconto, mas nem tanto, tá? Não precisa dar tanto desconto, porque é uma ferramenta poderosa, é bem bacana. Então, algumas regras do jogo para a gente usar essa ferramenta. Sempre que eu falar do outro durante os vídeos, sempre que eu estiver falando do outro, é um grande outro. É um outro com O maiúsculo. Por quê? Porque se trata de alguém, pode ser uma pessoa e pode ser uma relação banal que eu tenha com ela. Então, um garçom, porteiro do prédio, um mendigo na rua, alguém que me atende na farmácia, quem abastece meu carro, um motorista de ônibus. Relações mais banais, menos íntimas, até as relações mais complexas. Relacionamento familiar, amores, relacionamentos profissionais, meu chefe, meu subordinado. Então, cabe tudo aí, né? Também neste grande outro, eu não estou só falando de gente, eu estou falando de situações que eu experimento fora de mim e que vão me afetar. Eu estou falando de objetos com os quais eu me relaciono, aonde eu imprimo questões que são minhas, aonde eu projeto questões que são minhas. Eu estou falando de experiências, de acontecimentos, situações da vida. Então, é sempre um grande outro, tá? Ele é um representante aí de tudo que não sou eu, mas aonde eu me projeto exatamente por ainda ser inconsciente de mim. E a brincadeira é toda essa, o exercício é esse. É exatamente eu olhar para este outro que está me espelhando, que eu não percebo, que eu estou projetando ali, olhar para aquilo e poder decifrar o que é isso que eu estou vendo ali
e trazer de volta para mim, né? E me encaixar em mim, me integrar mais, me retomar mais. Por ser uma ferramenta de conscientização, afinal de contas eu estou usando para me perceber, não vale mais, tá? Essa é uma condição fundamental. Não vale mais, nunca mais vai valer você dizer que o problema é o outro, tá? Pode até ser que seja, mas o que é que você está fazendo ali? O que é que você foi fazer ali? De paraquedas você não caiu, tá? São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu não vou parar diante de qualquer uma. São tantas as infinitas possibilidades, probabilidades de eu estar em determinadas situações ou diante de determinadas coisas, acontecimentos, porque exatamente aquele, né? Então não é por acaso. Na sala dos espelhos não cabe o acaso. Sempre eu vou estar diante de um outro, grande outro, que tem algo para me revelar. E é por isso que eu estou ali. Exatamente para me perceber. O grande outro é um veículo para mim mesmo. É um veículo de autoconscientização. Então não vale essa coisa de, eu fiquei casada 10 anos, fiz 5 filhos, eu não sei o que eu fui fazer ali. Pô, não dá. Meu chefe é isso, puxa, ela me fez, ou ele não me fez, ou olha, ele não me escuta, ela não me respeitou. Não vale, não vale. Essas coisas podem ter acontecido, eu não digo que não. Mas o que é que você foi fazer ali? Por que é que você estava exatamente ali? Então, decifra esse espelho, né? Não fique vítima da situação. Se sinta como coautor e corresponsável por aquela situação. O que é que eu fui fazer ali? Para você se pegar de volta e ganhar mais de você. Se integrar. Esse é um exercício de integração. A relação com o outro, os relacionamentos são um atalho, um veículo de autoconhecimento e de integração. Eu fico espalhada, inconsciente nas coisas que eu vivo, né? Às vezes até nem percebendo, né, o que eu estou vivendo, e parar para jogar luz, fazer o exercício de trazer aquilo que está fora para dentro, buscar dentro de mim, esse é o exercício. Esse é o grande exercício. Então eu sou coautor e corresponsável por isso que eu estou vivendo, né? Diante de um outro, deste grande outro, eu sempre posso ser afetada de duas maneiras básicas, tá? Vou simplificar, mas lembrando que tem toda uma nuance, tem todo um espectro entre um sentimento e o outro, né? Eu estou trazendo polos, extremos de sentimentos, de formas como esse grande outro pode me afetar na relação. Tanto eu posso sentir muita admiração, me sentir inspirada por aquele outro, sentir até inveja, me apaixonar por essa situação, por essa pessoa, e aí vale entender que tudo isso que me faz eu me apaixonar, se eu trouxer para dentro, revela algo de mim que está muito despotencializado, algo luminoso dentro de mim, algo bacana dentro de mim que eu preciso acionar mais. Eu fico babando no outro fora como uma oportunidade, se eu fizer o exercício de voltar, né, de aplicar a sala dos espelhos, é uma grande oportunidade de eu voltar dentro de mim e falar assim, peraí, tá no outro, é dele, mas cadê em mim? Por isso que me afetou dessa forma, né? Me afetou tanto que eu tô de 4 pelo outro. Tá, então deixa eu me erguer acionando isso, potencializando essa questão que está dentro de mim também. Senão eu nem teria me afetado dessa forma quando eu vi no outro, né? Então esse é um sentimento básico, é um afeto básico diante de um outro. Admiração, inveja, paixão,
inspiração, que revela sempre algo luminoso dentro de mim que está desflegado. Eu preciso potencializar. No outro extremo, eu posso me afetar diante desse outro de uma forma negativa. Que incômodo que essa experiência, esse outro me provoca. Que irritação. Ai, senti um bode. Que bode, me deu vontade de pular no pescoço. Opa, cubra de ouro e vá saborear, porque ali está sendo revelado algo de muito valioso a teu próprio respeito. Normalmente, comumente, quando algo me incomoda fora, se eu trouxer para dentro e for jogar luz, eu vou ver que é algo sombrio em mim, é algo que eu não gosto, é algo com que eu não sei lidar, é algo que me incomoda em mim, eu não tenho consciência, e quando eu vejo aquilo no espelho, né, projetado, que bode que me dá, né? Eu quero atacar aquilo no outro porque eu não sei o que fazer com aquilo dentro de mim, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu vou fazer vários exercícios com vocês ao longo do vídeo, eu vou dar vários exemplos para vocês entenderem qual que é a jogada, né? Mas é basicamente isso, tá? Ah, Patrícia, mas então você está querendo dizer que, puxa, então quando me incomoda uma situação de desonestidade, quer dizer que eu sou desonesta? Ah, não, isso... Não vou nem ver o resto. Não, vai sim, porque é o seguinte, é verdade, tem a ver, todos nós somos desonestos, em algum nível, todos nós. Mas tira a escala, não se prenda, isso é seu ego que não quer enxergar. Não se prenda à escala, não invalide o que você está vendo pela escala ou pela roupagem. Não, eu não sou desonesta assim, dessa forma. Tá, você é desonesta à sua maneira, não à maneira do outro. O outro é singular, o outro é o outro. Você é desonesto à sua maneira. Então, desconsidere a escala, desconsidere a roupagem, mas pinça a essência. Se seu ego te permitir, você vai ver que faz sentido sim. Faz super sentido, tá? Então, deixa o ego um pouco aí de lado, vai conversando com ele, vai negociando. Não, peraí, me dá um tempo, deixa eu ver direito o que essa maluca tá querendo dizer. Depois a gente vê o que a gente faz com o teu ego, tá? Então, vamos pro vídeo 2, o segundo episódio, onde a gente vai começar a falar do primeiro espelho, o espelho embaçado ou empoeirado, onde eu vou dar vários exemplos. Se inscreve, tá, no canal, não se esqueça, porque é uma forma do YouTube te avisar sempre que eu subir, que eu publicar um vídeo novo. Curta, compartilhe, faça seus comentários, diga se faz algum sentido, pode contar exemplos seus, aproveita a ferramenta que ela disponibiliza esses recursos para a gente dialogar, né? Tá bom? Então até o próximo vídeo.